Meus amigos, a seleção brasileira fez o seu primeiro treino hoje lá nos Estados Unidos e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui do que foi possível observar durante esse treino da seleção brasileira. A seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos, né, e está se preparando para o seu primeiro jogo. Será um jogo amistoso, né, que o Brasil vai ter aí como preparação para a Copa do Mundo. E de início aí a gente teve um treinamento e é muito importante a gente analisar, né, alguns esquemas, algumas táticas que o Carlo Ancelotti anda usando aí. E tivemos um treinamento, eu achei que seria um treinamento um tanto quanto caiu o negócio, um tanto quanto mais reservado, sem muito a mostrar, mas na verdade esse treinamento foi um treinamento à vera, né? Então os jogadores entraram para treinar de fato, né? Não esconderam jogadas. Obviamente que a primeira parte do treinamento foi a portões fechados, tinha um pessoal do lado de fora. Isso antes do treino de hoje. O treino de hoje foi aberto, né? O treino de hoje tinha pessoas assistindo, tinha muita gente acompanhando a seleção brasileira. E o que foi possível a gente acompanhar neste primeiro treinamento? Primeiro eu gostaria de falar aqui que o Carlo Ancelotti ele acertou, né, em fazer esse tipo de coisa. Acho que principalmente para o pessoal se ambientar nossa seleção brasileira, a gente teve chegada de novos jogadores, né, de novos jogadores que integraram a seleção, né? Você tem o Marquinhos, você tem o Gabriel Martinelli, o Magalhães, que estavam representando suas equipes na final da UEFA Champions League, e finalmente todos chegaram para um primeiro treinamento. E um interessante da gente ter podido acompanhar esse primeiro treinamento foi um trabalho muito insistente ali do Carlo Ancelotti, que com certeza já deve ter conversado com os jogadores e agora está passando o treino prático de controle de bola, né? A gente conseguiu ver ali a dupla, o time titular, de certa forma, jogando. Então teremos Casemiro e Bruno Guimarães como titulares. Os dois tiveram um grande trabalho de passe, de troca de passe, de tentativa de achada. E também a equipe titular da zaga da seleção brasileira, Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois tentando ali ter uma saída de bola um tanto quanto limpa e rápida. Isso nos traz uma coisa: o Ancelotti vai querer que a seleção brasileira trabalhe a bola tentando buscar a achada. Então eles saíam tocando a bola, primeiramente o famoso treino sombra, né, que é o treino imaginário, que os jogadores se imaginam em uma situação em que a saída de bola precisa ser feita de maneira rápida, e depois foi se integrando aí novos jogadores para fazer a marcação, né, para eles serem a sombra, e o Brasil ter ali, pelo menos no ponto de vista técnico, uma saída de bola limpa. Isso é interessante porque a gente consegue ver aí que a seleção brasileira não vai rifar a bola. Isso nos traz também uma sensação de mais controle que o Carlo Ancelotti está tentando dar, e obviamente com dois zagueiros de tanta qualidade quanto o Marquinhos e o Bruno Magalhães, eles conseguem, e o Gabriel Magalhães, e eles conseguem, né, dar essa dinâmica para o jogo, talvez tentando lançar essa bola para os volantes, né, Casemiro e Bruno Guimarães, e os dois fazerem a ligação direta para o ataque. Esse primeiro treinamento, claro, obviamente teve uma parte do treinamento que foi fechada, né, obviamente aí pensando em prezar o sigilo do que pensa o Carlo Ancelotti, mas a decisão dele de ter aberto não somente para o público nos Estados Unidos, mas também para a imprensa, mostra que ele quer também trazer o torcedor e trazer a imprensa brasileira mais para perto do seu elenco, né? A gente quer sempre estar conectado. O Carlo Ancelotti, percebendo isso, abriu o treinamento, então conseguimos ver muita coisa, conseguimos acompanhar, conseguimos ver aí um vislumbre do que vai ser o time titular, né? Para mim, Bruno Guimarães e Casemiro são titulares absolutos, né? O Neymar não treinou porque está se recuperando de lesão, né? Então a gente não sabe, talvez no segundo ou no terceiro jogo ele entre para integrar o restante da equipe, e aí por diante possa ser que ele se torne um titular absoluto.
Mas esse foi o treino de hoje, um treino muito bom, um treino com algumas revelações, obviamente que a gente não tem um vislumbre do que vai ser no primeiro jogo, no amistoso que vai vir por aí, mas já é interessante para a gente conseguir ver aí que o Carlo Ancelotti tem um plano. E se ele tem um plano, eu concordo com ele, o cara é multicampeão, né, por múltiplos clubes, é um cara que tem muita gestão de grupo e pretende levar a seleção brasileira aí, quem sabe, para o seu hexa tão sonhado, ou pelo menos para passar para as oitavas de final. Mas e você? Qual a sua opinião sobre o primeiro treinamento da seleção brasileira? Você viu o treinamento? Você viu as imagens? Ou você está apenas acompanhando aqui comigo as minhas confabulações, o meu entender de futebol? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Viva futebol! Tá chegando a Copa, hein? Fui!